Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 14 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta terça-feira. Foram identificados 4 casos da variante Delta na ilha de Santiago, em Cabo Verde. O Hospital Simão Mendes, o maior da Guiné-Bissau, recebe a partir de hoje obras de reabilitação. No controle técnico desta emissão está Moçal Chili. O jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Foram identificados 4 casos da variante Delta na ilha de Santiago, em Cabo Verde. As autoridades de saúde acreditam que a nova variante, que é mais contagiosa, esteja a circular em todo o país. Mais informações com Odair Santos, o nosso correspondente no arquipélago. A confirmação de que a variante Delta da Covid-19 já circula em Cabo Verde chegou num relatório do Instituto Pasteur, em Dakar, Senegal, e foi revelada à imprensa pelo Diretor Nacional da Saúde, que não soube dizer desde quando que a variante Delta circula no arquipélago. Jorge Noel Barreto levantou 2 hipóteses. O pico que nós tivemos nos meses que passaram, em abril e maio, pode ser que já tenham sido efeito da variante Delta, que estaria já a circular em Cabo Verde, mas que ainda nós não tínhamos tido a possibilidade de identificar. Esperemos que sim. Se não, uma outra hipótese é que a variante tenha entrado recentemente e, por isso, ainda podemos ter uma situação de piora nas próximas semanas. Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto da situação da evolução epidemiológica no país, o Diretor Nacional da Saúde disse que o Instituto Nacional da Saúde Pública vai continuar a enviar amostras para seguir a vigilância das variantes da Covid-19. Com a chegada da Delta, já são 2 as variantes a circular no arquipélago. Em março tinha sido identificada a variante Alfa. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. A Guiné-Bissau decretou o estado de calamidade devido à pandemia. Magda Rubalo, alta comissária para a luta contra a Covid-19 no país, comenta o facto de ter voltado a este estado de calamidade com uma ínfima percentagem de população vacinada e um número cada vez maior de novos casos da doença. Nós estamos neste momento com cerca de 300 novos casos por semana, o que ultrapassa largamente as nossas capacidades em termos de se refletir em números de pessoas hospitalizadas. Estamos a aproximar-nos de 20 camas ocupadas com doentes Covid, o que para a Guiné-Bissau já é um número bastante elevado, e temos que conter esta propagação sob pena de termos os nossos cuidados intensivos para a Covid a abarrotar e não temos capacidade de resposta. E isto também já se reflete no consumo de oxigênio, que tem sido bastante acelerado, o que nos tem obrigado a fazer aquisições em espaços de tempo muito mais curtos. Nós temos menos de 2% da população guineense vacinada neste momento. Era Magda Rubalo, alta comissária para a luta contra a Covid-19 na Guiné-Bissau, entrevistada por Miguel Martins. Ainda na Guiné-Bissau, o Hospital Simão Mendes, o maior do país, conta desde hoje com obras de reabilitação. No ato esteve presente o Ministro da Saúde e o chefe do Executivo. O relato da capital guineense com o correspondente Alio Candé. As obras de reabilitação e finalização de alguns edifícios inacabados há vários anos estão subdivididos em 4 lotes e são executadas por 4 empresas durante 3 meses com um investimento total de 480 milhões de francos CFAs, cerca de $1 milhão americanos. Ao presidir o ato, o primeiro-ministro afirma que a cerimônia marca o início da transformação do maior centro hospitalar do país num hospital de referência nacional para responder às demandas sociais. Nuno Gomes Nabian garante que depois desta obra de reabilitação integral, já na segunda fase, o Hospital Nacional Simão Mendes beneficiará de equipamentos de ponta, assim como a resolução da problemática de fornecimento de energia elétrica e melhoria de vias de acesso no interior do hospital. O ministro da Saúde Pública, Dionísio Kumba, acredita que essa intervenção vai permitir mudanças necessárias e importantes face à precária situação de longos anos. Uma precariedade que já vem há muitos anos neste hospital. Eu até sinto vergonha de ser um hospital de referência. Penso com esta ação do governo que é mudar praticamente a cara deste hospital
dar-lhe aquela credibilidade que um hospital merece. O governo anuncia também a construção de hospitais de referência em todas as regiões do interior do país, logo depois da época da chuva. De Bissau para RFI, Aliou Kandé. Menos de 2 meses após o seu regresso ao país, Laurent Gbagbo, antigo presidente da Costa do Marfim, anunciou querer lançar um novo partido político na perspectiva das eleições presidenciais de 2025. Aos 76 anos, o antigo chefe de Estado mostra querer voltar ao poder e posicionar-se sobre a divisão que reina no seio do partido, que ajudou a criar há 39 anos a Frente Popular Marfinense. No poder de 2000 a 2010, Laurent Gbagbo foi preso em abril de 2011 e em seguida transferido para uma prisão do Tribunal Penal Internacional da Haia, sob a acusação de crimes contra a humanidade. 3.000 pessoas morreram durante as convulsões pós-eleitorais de 2010, cuja responsabilidade foi imputada a Gbagbo. São Tomé, 102.8 FM. Na Grécia, devastada pelos fogos, resta a solidariedade da população em relação aos bombeiros, equipas vindas do estrangeiro e também voluntários que partem para combater os fogos, assim como os habitantes que ficam para trás para tentar salvar as suas casas. Maria da Piedade Maniatoglu, tradutora instalada em terras helénicas há vários anos, faz o relato da situação no país. Está em grande foco a ação solidária dos países que vieram ajudar a Grécia, mas também e sobretudo dos voluntários que, a par dos bombeiros, têm dado este combate às chamas, não é? Portanto, há centenas de bombeiros voluntários e pessoas e também, evidentemente, os habitantes das zonas que estão em risco, que não se querem ir embora e querem tentar ajudar a salvar as suas casas. Por outro lado, evidentemente que na cena política há sempre depois a tendência para se culpabilizar isto ou aquilo, as autoridades, sejam elas quais forem, e evidentemente que penso que já ninguém pôr em causa o fator das mudanças climáticas, não é? Porque sempre houve incêndios, sempre houve vagas de calor como esta que nós estamos a viver aqui na Grécia, com temperaturas que já chegaram aos 47 graus, mas que se está a prolongar há mais de 15 dias e que evidentemente foi um fator que também contribuiu muito para a propagação e a extensão destes incêndios, mas tudo isso está ligado evidentemente à questão das mudanças climáticas. A vacina contra a variante Delta, anunciada pela Pfizer, pode inutilizar a terceira dose contra a Covid-19. A opinião é de Celso Cunha, investigador do Instituto de Medicina Tropical de Lisboa. Este investigador considera mesmo que não há evidências científicas sólidas em relação à terceira dose da vacina. Tendo até a Pfizer anunciada esta semana que tinha preparado já uma vacina específica para a variante Delta e sendo a terceira dose supostamente para tentar impedir a propagação desta variante, não faz sentido estar a dá-la agora, uma vez que vamos ter supostamente também uma vacina eficaz contra a variante Delta. Portanto, estar a dar a terceira dose de uma vacina foi feita quando estavam em circulação outras variantes que não a Delta, não faz, na minha opinião, sentido nenhum. Esta vacina que o senhor referiu contra a variante Delta impede mesmo a transmissão da doença? Ou... Não sabemos ainda, não sabemos. Em princípio, é uma vacina que a Pfizer anunciou, a Pfizer é a sua parceira nesta produção desta vacina, que é a BioNTech, que anunciou, portanto, feita segundo a mesma abordagem, os mesmos métodos, foi feita a vacina inicial, simplesmente dirigida não contra as variantes que estavam na altura em circulação, mas especificamente contra uma sequência da proteína da espícula, a proteína essa superfície do vírus, que existe na variante Delta. E daí que ela, em princípio, vai ter o mesmo efeito que a vacina anterior, ou seja, ela vai impedir a propagação da doença e vai reduzir, a gravidade dos sintomas das pessoas que são infectadas. Lionel Messi já está em Paris e chegou com uma camisola que dizia "Ici c'est Paris", aqui é Paris. O avançado argentino está a ser avaliado fisicamente no Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine, junto à capital, e a conferência de imprensa de apresentação de Lionel Messi no Paris Saint-Germain vai acontecer na quarta-feira às 11 horas, hora de Paris. O salário do argentino, segundo a comunicação social francesa, vai situar-se entre os 30 e 40 milhões de euros. É o ponto final neste jornal. Continue connosco. Até já!